Olá, tudo bem? Estou aqui novamente e hoje a gente vai começar a nossa parte de vida e evolução. Como eu falei, a nossa disciplina de ciências agora foi dividida em 3 categorias. E a segunda categoria é vida e evolução. Então, aqueles assuntos relacionados a planetas, a clima, a temperatura, isso tudo que tem uma ligação, traz uma ligação de ciências com geografia, ou para trás. A partir de hoje, começaremos a estudar a vida e a evolução, certo? E para começar, o nosso assunto será reprodução. Primariamente, a gente vai ver o capítulo 5 do livro de vocês, que vai dar uma geral de reprodução, todos os seres vivos, certo? Então, aquele assunto que a gente viu ano passado, no 7º ano, que agora mudou tudo por causa da BNCC, a gente vai ver esse ano novamente, só que agora com mais detalhes. Esse capítulo 5 fala de reprodução, como eu falei, de um modo geral, certo? Reprodução assexuada e sexuada dá apenas a introdução. No próximo capítulo, a reprodução sexuada vai ser vista com mais detalhe também, certo? Vamos lá! Como estão? Com saudade da titia? Estou morrendo de saudade de vocês. O bom é que, por serem 8º ano, a gente tem os nossos encontros com química e física, né? Mas eu não vejo a hora de dar aquele abraço apertado em vocês, gente. Vocês não têm noção, certo? Vamos começar o nosso assunto de hoje. Vou abrir aqui os slides, certo? Peço que vocês prestem bastante atenção na aula, porque o meu objetivo é que vocês aprendam. E para aprender, vocês têm que estar atentos. Desliga tudo agora. Desliga celular. Tudo bem que muitos estão vendo aqui com o celular esse vídeo, né? Mas se você está com um notebook, com um computador, deixa o celular de lado. E se você estiver assistindo com o celular, bota no modo silencioso aí, sem vibrar, sem nada, para o WhatsApp não interromper o seu raciocínio, tá certo? Por favor, digo sempre e torno a dizer, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e ouve novamente. Se a dúvida ainda assim persistir, anota para tirar as dúvidas comigo, tá certo? Porque eu quero que vocês saiam desse ano craques em ciências. Eu quero que ciências seja... Vocês respirem ciências. E para isso acontecer, vocês têm que se dedicar. Estou me dedicando e espero o seu retorno. Espero que você faça a sua parte. Que aí, quando vierem as avaliações, vocês vão me corresponder. Certo? Tá bom, meus amores? Um beijinho. Vamos iniciar reprodução. Certo? Como eu já falei, existem 2 tipos de reprodução. Deixa eu botar minha fotinha para cá. 2 tipos de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei umas figurinhas, ó. Isso aqui é um exemplo de reprodução assexuada. Isso aqui é um exemplo de reprodução sexuada e um exemplo de reprodução sexuada, certo? Coloquei aqui, ó, se vocês prestarem atenção, tem aí o abraço do sapo. Quem lembra do abraço do sapo? Nossa piada interna, né? O amplexo tão temido, tá? E eu coloquei o amplexo em homenagem a vocês, viu, minha gente? Reprodução assexuada. Nela, os indivíduos serão formados por mitose, divisão celular. Nesse caso, só precisa de um indivíduo. O indivíduo é autossuficiente. Não precisa de outro para poder se reproduzir, certo? Então, eu quero me multiplicar, eu quero me reproduzir, puff, me reproduzo. Tô nem aí, não preciso de ninguém. Nós somos sexuados, né? Nós fazemos reprodução sexuada. Então, precisamos do indivíduo, macho e fêmea, para poder ocorrer essa reprodução, né? Mas nesse caso aqui, nós estamos vendo a reprodução assexuada, certo? Mitose é um tipo de divisão celular, certo? Vou dar só uma geral aqui por alto. Existem dois modos da célula se dividir: meiose ou mitose. Mitose, a célula mãe vai originar uma célula filha, 2 células filhas,
com o mesmo material genético, com a mesma quantidade de cromossomos dela. Então, os indivíduos por reprodução assexuada vão fazer isso através de mitose, tá certo? Nessa reprodução, vai manter as características da espécie e vai ser inalterada ao longo do tempo. Ou seja, se eu me multiplico, se eu me reproduzo, eu vou reproduzir um indivíduo idêntico a mim. Eu não vou ter mistura de material genético. Vai ser eu contra eu, assinado eu. Eu mais eu, dá eu, e vai continuar assim, certo? Então, nesse tipo de reprodução assexuada, não vai alterar-se ao longo do tempo, vai continuar. Agora, claro, existem exceções, como eu costumo falar, torno sempre a dizer para vocês nunca esquecerem. Na biologia, tudo é modificável, porque a gente está falando de coisa viva, de vida, de célula. E aí, isso não, a gente não pode, não é uma receita de bolo que a gente segue certinho e vai dar sempre aquele bolo. Sempre vai ter um desvio no percurso, certo? Mas a gente está dizendo a regra básica, o geral é assim, certo? Então, não são capazes de apresentar herança genética diferente, a não ser que sofram mutação. Aí já vem a primeira exceção à regrinha. Se sofrer mutação, todo mundo já ouviu falar do coronavírus, né? Será que todo mundo já ouviu falar do coronavírus? Meu Deus. O que é coronavírus? Vírus é um ser vivo. Os vírus, né? Eles não possuem células. Vocês vão estudar isso mais na frente, né? Se a gente não já estudou. A gente estudou, minha gente. Oh, meu Deus. A gente estudou isso no 7º ano, não é isso? Os vírus, eles são seres vivos, como vocês viram, que não possuem célula. Só que eles precisam de célula para sobreviver, para se replicar. E aí eles têm que entrar num corpo que tem a célula, num ser vivo que tem a célula, para poder se unir a essa célula e fazer com que essa célula reproduza eles, certo? Aí os vírus, eles podem sofrer mutação, certo? E os vírus também, eles têm reprodução sexuada e reprodução assexuada, que são aí os tipos de ciclo, mas não vamos entrar nesse detalhe, certo, gente? Mas eles sofrem mutação. O que é isso? O vírus permanece igual? Não, eles podem mudar. E é aí que vem um problema. Cria-se uma vacina para o vírus da gripe. Perfeito, todo mundo se vacinou. E por que ano que vem tem vacina da gripe de novo? Por quê? A gente não tem memória imunológica? Se a gente tomou uma vacina e esse vírus, o nosso corpo criou anticorpos para combater o vírus, anticorpos para combater esse vírus, por que ainda assim, ano que vem, a gente tem que tomar vacina da gripe novamente? Porque o vírus vai sofrer mutação. Então, se ele muda, aí já vai ter que ser criada outra vacina para combater essa mutação. Esse aí é um dos detalhes que que estão se preocupando com relação ao coronavírus, né? Se ele sofrer uma mutação, e aí, mas eu não quero assombrar ninguém, não quero aterrorizar ninguém, e aí não vamos entrar nesse detalhe, né? Eu só quis falar que eles podem sofrer mutação, certo? E pode ser por. Esses são os tipos de reprodução assexuada que a gente vai ver detalhadamente. A outra coisa, gente, que eu esqueci. Esse assunto começa na página 80 do livro de vocês, tá certo? Capítulo 5. Então, como eu digo lá naquele enunciado antes de vocês entrarem nessa aula, peguem os livros, cadernos e canetas. Então, peguem um livro e abra já na página 80 para me acompanhar, tá certo? E aí, gente, esses tipos de reprodução, esse tipo de reprodução assexuada pode ser por divisão binária, brotamento, fragmentação, esporulação, partenogênese, divisão múltipla e multiplicação vegetativa. A gente vai ver um a um, certo? Devagarzinho agora, para todo mundo entender. Devagarinho. E eu subo, desço, vou para um lado, vou para o outro. Vejam só. Divisão binária, também chamada bipartição ou cisparidade, certo? É outro nome que é dado à divisão binária. Gera descendentes que são cópias exatas do que a originou. Exatas, impecáveis, perfeitas, exatas.
Exemplos de seres vivos que fazem divisão binária são as bactérias, os protozoários e as algas unicelulares. Algas que possuem uma célula, tá certo? Lembrem disso, viu? Então, aqui eu coloquei o exemplo de uma bactéria, né? Tá aqui a bactéria, com seu cromossomo bonitinho. E aí, esse material genético se divide, né? Se multiplica. E aí, se multiplica por 2 para poder dividir entre si, né? Partir, vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, né? Lembrando que a bactéria, ela não possui carioteca, ela é procariótica. Ou seja, o núcleo dela não é definidozinho, bonitinho, certo? O material genético fica solto no citoplasma, certo? Então, esse material se multiplica por 2, certo? Faz divisões, multiplicações, e aí ocorre a divisão desse material, um pouquinho vai para um lado, outro pouquinho vai para o outro, e aí o citoplasma faz um estrangulamento citoplasmático, então aquilo está assim, faz estrangula para poder se partir. Então, 2 células, certo? A divisão ocorreu perfeitamente. Divisão realizada com sucesso, né? E aí vem outro tipo de reprodução assexuada, que é o brotamento, também chamado de gemiparidade ou gemulação, certo? Esses são outros nomes. Não estou dizendo que não confundam, não achem que eu estou falando que esse é outro tipo, não. Brotamento, gemiparidade ou gemulação. Quando vocês ouvirem falar de brotamento, eles podem vir também com esses 2 outros nomes, tá certo? Exemplos de seres vivos que fazem brotamento: plantas, fungos e poríferos, as famosas esponjas, certo? E é uma reprodução também por mitose. Então, tá aqui, ó. Esse exemplo aqui é uma hidra. Então, essa hidra tá aqui. Isso acontece também muito em plantas, gente, que a gente tem acesso o tempo todo, né? Começa a nascer um brotinho, e aí vai, cresce, puf, se solta. Brotou, e esse brotamento vai gerar um novo ser vivo, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais algum detalhe. No livro de vocês, está falando o exemplo, né? A figura que representa o brotamento é uma esponja, né? Nasce um broto, que também é chamado de gêmula, por isso que é gemiparidade. E aí ele se solta depois e já gerou um novo ser vivo, certo? E aí vem a fragmentação. Algumas espécies podem surgir a partir de pedaços do genitor. Já pensaram? A gente corta um pedaço, nasce outro. Cada pedacinho vai ser um novo. Imagine se a gente fosse assim. Ia ser muita resenha. Acho que não ia ter espaço para a gente no planeta Terra. Já pensaram? Então, cada pedaço gera um novo indivíduo idêntico ao genitor. Então, você partiu, ele vai lá e nasce. Alguém já prestou atenção no rabo da lagartixa? Né? Muita gente, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vi, já aconteceu de eu ver alguém por maldade, ou então até ela lutando, né? Competição, alguma coisa, o rabo dela cair. E aí, quando se menos espera, tá a mesma lagartixa com outro rabo. Como assim? Isso é um exemplo de regeneração, né? Consegue se regenerar. Nesse caso aqui, a fragmentação vai gerar indivíduos novos. Cada pedacinho vai gerar um indivíduo novo, certo? Tem um alto poder regenerativo, certo? Obviamente. Né? E exemplos são os fungos, esponjas planárias e briófitas. Podem passar por isso, certo? Esponja, novamente. Esponja só quer ser o buraco da bolacha, né? As esponjas também podem fazer isso. Inclusive, eu já vi uma experiência que alguém picou bem picadinho uma esponja e aí ela conseguiu, cada pedacinho, nascer uma nova esponja. Já vi esse experimento. Outra coisa, uma coisa que tem alto poder de regeneração, não estou falando de reprodução, certo? É um parêntese. É o fígado humano, né? Por isso que quando a gente... Já ouviram falar de doação de fígado? Eu vou doar o meu fígado. A pessoa tira um pedacinho, um lóbulo do fígado e doa para outro que seja compatível. E aí esse outro pedacinho vai virar um fígado novo. E a pessoa que doou, que tirou um pedacinho, esse pedacinho vai voltar para o lugar.
Vê que interessante, natureza perfeita e maravilhosa de Deus, né? Nesse caso aqui é um tipo de reprodução, certo, gente? Não é que nem o fígado, não. Aí esse exemplo aqui que eu coloquei é uma planária. Ela tá aqui, alguém veio, tirou um pedacinho dela, e aí cada pedacinho gerou uma planária, certo? Outro exemplo outro tipo de reprodução assexuada é a esporulação. Durante esse processo são formadas células especiais, altamente resistentes. Ou seja, ela vai resistir a altas temperaturas, seja extrema para cima, seja extrema para baixo. Então, ela vai aguentar frio e calor extremo, certo? E o nome dessas células são chamadas esporos. Os esporos aguentam situações extremas, como eu falei, né? Algumas espécies de bactérias e fungos têm esse poder de produzir esporos. Aí eu coloquei aquele pedacinho de pão que você esqueceu lá no armário, sabia nem que existia, e aí chega com mamãe agora nesse período de quarentena dentro de casa o tempo todo pedindo comida, mamãe quero comer, mamãe quero comer, quero comer, quero comer. Aí a mãe faz, abre lá o armário e pega uma comida para você. E aí, sem querer, acha um pedaço de pão. Aí faz esse pão aqui, já está aqui há muito tempo. Nem lembrava desse pão. Quando abre o saco, olha a situação do pão. O pão chega a estar verde, minha gente. Cheio de... Chega a levantar aquele pó, né? Isso aí é o quê? Fungo, né? O bolor. E esse bolor, ele produz esporos. E esses esporos são altamente resistentes. Então, esses esporos faz com que ele aguente as altas temperaturas, as temperaturas extremas, locais extremos, umidade extrema, ela aguenta tudo. E aí, depois que passa o perigo, eles vão ir. Tá tudo tranquilo? Massa, agora sim eu vou me desenvolver. Exatamente isso. E aí, como exemplo, eu trouxe esse bolor negro do pão, certo? E aí entra a partenogênese. Gente, página 83, tá certo? Para quem está acompanhando com o livro, que eu espero que todos, né? Na partenogênese, o embrião se desenvolve a partir de um óvulo. Não há fecundação. Vai se desenvolver por um óvulo, só que não vai ter união de gametas, não vai ter união de material genético. Para ser sexuada, não pode ter união de material genético, certo, gente? Quer dizer que não teve atividade sexual, junção de material genético. Exemplo, alguns vermes, insetos, como abelhas, vespas e formigas, e algumas espécies de vertebrados, alguns peixes, alguns anfíbios e alguns répteis. Aí eu trouxe essa figurinha aqui da abelha rainha. Quem já ouviu falar da reprodução? Por que ela é abelha rainha? Por que rainha? E o zangão? A gente mal ouve falar do zangão, né? Quem é o zangão? A abelha rainha, sozinha, ela produz óvulos que vão se desenvolver e gerar o zangão, certo? Ela, sozinha, é quem fabrica o zangão. Então, o zangão não é formado da união de gametas, ele é simplesmente um óvulo que a rainha prepara especialmente para se desenvolver e virar o zangão, né? E ela, no futuro, vai namorar com esse zangão. Se é que eu posso falar namorar, né? Tô assistindo esses filmes demais, minha gente. Esses filmes infantis. A abelha rainha vai misturar o seu material genético com o zangão que saiu dela. E aí, o óvulo dela vai se juntar com o espermatozoide desse zangão. E aí vai gerar as operárias, né? As abelhas do baixo escalão, né? E vai gerar uma nova abelha rainha, que a princípio vão ser as princesas, que no futuro virarão abelha rainha. Vejam que interessante. A abelha forma o seu marido, depois ela cruza com seu marido, que é o seu filho, natureza, e aí vai gerar operárias e princesas, que vão se tornar futuras rainhas. E aí, quando elas forem rainhas, elas vão se misturar, vão gerar o zangão delas, e aí por aí vai. Aí é o ciclo, né? Então,
Qual é a parte da abelha que faz reprodução assexuada? Essa partezinha aqui, ó. A geração do zangão é assexuada. Quando ela cruza o material genético dela com o material genético do zangão, aí vai ser uma reprodução sexuada. Então, esse organismo, esse ser vivo, vai ter 2 tipos de reprodução, certo? Nessa fase aqui, assexuada, nessa fase aqui, sexuada. Entenderam? Espero que sim, viu? E aí vem a divisão múltipla, também conhecida por pluripartição ou esquizogonia. O que é isso? O núcleo da célula-mãe, a célula que vai gerar as outras, certo? Se divide em vários outros núcleos. Então, o núcleo vai se dividindo dentro da própria célula do citoplasma dela, certo? Se divide, e aí vai gerar, depois de várias mitoses sucessivas, não vai dividir o citoplasma, porque um dos detalhes da divisão celular é que depois que ocorre da mitose, né? No caso da mitose, depois que ele gera outro núcleo, ele vai se dividir, vai dividir o citoplasma para as duas e aí vão ficar as duas bem. Nesse caso, vai gerar vários núcleos. E cada núcleo desse, quando tiver uma condição favorável, quando vê, tá tudo tranquilo aí fora, para a gente sobreviver, tudo certinho, tudo beleza, divide tudinho. E aí vai gerar várias células filhas já prontas, já com citoplasma, já com núcleo, já perfeitinhas. Natureza maravilhosa do nosso Deus. Certo? E aí vem a multiplicação vegetativa. Isso acontece muito com plantas e principalmente os agricultores se utilizam disso para conseguir alcançar os seus objetivos, né, na agricultura, né? E entre várias técnicas, o livro de vocês, consequentemente eu, estou destacando essas 2, certo? Uma delas é a enxertia. Como é que ocorre a enxertia? Coloquei essa figura aqui bem didática para vocês entenderem. Aqui, ó. Pega um pedaço de uma planta, coloca dentro de outra planta, né, do broto, abre um pouquinho e coloca dentro da outra planta, amarra e aí vai acontecer a reprodução. Deixa eu ler aqui para vocês com termos mais técnicos, certo? Vamos acompanhar, eu quero que vocês utilizem os livros, certo? Essa técnica se baseia em implantar parte de um vegetal em outro de mesma espécie ou não, não precisa ser da mesma espécie os 2 vegetais, certo? Com o objetivo de dar continuidade ao seu desenvolvimento. Nesse processo, a planta introduzida, que é chamada de enxerto, objetiva levar qualidade produtiva enquanto a planta porta enxerto. Então, enxerto, deixa eu mostrar aqui. Enxerto é essa, porta enxerto é essa que recebe ela, certo? É responsável pelo apoio e fornecimento de seiva, líquido por meio do qual circulam os nutrientes do vegetal. Então, quando a gente corta um galhinho de uma planta, acho que todo mundo já fez isso, não começa a sair um líquido. Minha mãe, quando eu era pequena, dizia que a plantinha estava chorando. Oh, meu Deus, tão bonitinho. Até hoje eu tenho pena de machucar uma planta. Não é à toa que eu virei bióloga, né? Então, a seiva é aquele líquido que passa dentro do caule da planta, certo? Que vai trazer nutrientes. Pega da raiz, distribui pelo caule para as folhas, os frutos, tudinho. Então, essa seiva vai estar aqui nessa porta-enxerto. Então, o enxerto vai entrar aqui e essa porta-enxerto vai fornecer nutrientes para que esse enxerto venha brotar novamente, certo? Venha gerar uma nova planta, certo, gente? Na segunda figura aqui, na segunda imagem, tem a auporquia. O que é auporquia? Pega um pedaço do galho de uma planta, você rala assim, ó, faz uma aberturinha, e aí coloca a terra e um pouco de um saco para proteger, né? Amarra aqui o saquinho para que ela aguente. E aí, o que é que vai acontecer? Solo.
com a planta, vai começar a produzir o quê? Raiz. E após a produção dessas raízes, quando eles verem que está numa quantidade suficiente, eles cortam e aí já vão plantar com a raiz pronta. Não vai precisar colocar a semente na terra, esperar que germine, esperar que aconteça tudo. Simplesmente a planta já está meio caminho andado, né? E aí eles cortam esse pedaço, né? E aí vão plantar em outro local. Interessante, não é, gente? E aí, esse foi o último exemplo de reprodução assexuada, certo? E agora a gente vai entrar em reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução é babado. A gente vai ver uma introdução agora, que é a introdução dada nesse capítulo do livro. E na próxima semana a gente vai entrar nos detalhes, vai se aprofundar, vai ter um capítulo só para esse tipo de reprodução. Beleza? Então, para acontecer esse tipo de reprodução, né, sexuada, deve-se ocorrer a fusão de 2 gametas. Tem 2 e 2, 4. 2 gametas, certo? A reprodução pode ser dioica, quando precisa de 2 indivíduos, e monóica, quando é originada apenas de um indivíduo hermafrodita. Que é um indivíduo hermafrodita? É aquele indivíduo que possui tanto célula feminina quanto célula masculina dentro dele. E aí, se ocorrer união de 2 indivíduos diferentes, vai ser dioica. Se o próprio indivíduo fizer uma reprodução sexuada, vai ser monóica. Mono 1, di 2. Monóica, dioica, certo? E o desenvolvimento pode ser direto, quando nasce semelhante aos seus genitores, ou indireto, que vai nascer uma lava, que vai sair do ovo, né? Sai do ovo a lava, para depois ocorrer a transformação, certo? A gente, nós seres humanos, temos fecundação, reprodução sexuada com desenvolvimento direto, né? Quando sai o bebezinho da barriga da mãe, já sai um indivíduo semelhante aos pais, com as características genéticas misturadas, né? Vai ter herança do pai e herança da mãe, certo? Para gerar um novo indivíduo. Indireto vai acontecer com animais, né? Uma larva sair do ovo e depois vai se transformar. A gente vai ver agora mais detalhado isso. E algumas formas de reprodução sexuada. Gente, vocês têm que prestar bastante atenção. Sexuada, 2 indivíduos, 2 materiais genéticos. E a sexuada pode ser monóica também, mas a gente foca no 2. Assexuada, um indivíduo se resolve sozinho. Beleza? Então, a gente destacou aqui, né? O livro destacou 4 formas de reprodução sexuada. Em micro-organismos, em fungos, nas gimnospermas, que são as plantas que a gente estudou ano passado, e nos invertebrados. Na próxima semana, a gente vai entrar em detalhes ainda maiores dos indivíduos mais acima, né? Mais à frente. Em micro-organismo, ocorre uma reprodução do tipo conjugação por ponte citoplasmática e pode ocorrer em bactérias e protozoários. Então, as bactérias não só podem fazer reprodução assexuada, como elas podem fazer reprodução sexuada. Então, como é que ocorre? O masculino tem o seu DNA com o plasmídio e o feminino tem o seu DNA de feminino, certo? Então, o masculino vai dividir esse plasmídio, né? Vai dar um pouquinho para o feminino, através de uma ponte citoplasmática. Eles vão criar uma ponte no citoplasma de uma com a outra, certo? E nessa ponte, eles vão transferir o material de uma para a outra. E aí, no final, vão ter células com essa material genético misturado, tá certo? E aí, em fungos, coloquem aí agora na página 88. Vou ler, depois eu explico aqui, porque ele é o mais complexozinho, certo?
No reino dos fungos, podemos acompanhar a reprodução sexuada em espécies conhecidas popularmente por cogumelo de chapéu, que é esse cogumelo que a gente está vendo aí na imagem, né? Aquele cogumelo famoso. Quando a gente fala de cogumelo, de fungo, a gente pensa logo nesse cogumelo. Eles apresentam o corpo com formato de guarda-chuva, formados por hifas septadas. Isso aqui, ó. Esse formato de guarda-chuva. E isso aqui são as hifas, certo? Hifas septadas. Estruturas celulares filamentosas, que é esse aí que a gente está vendo. Que se desenvolvem no subsolo. Para que a reprodução aconteça, as hifas especializadas formam corpos de frutificação que originarão esporos. Então, as hifas formam corpos de frutificação que vão gerar os esporos, certo? Ao caírem sobre o solo, esses esporos se desenvolvem em novas hifas, que, emaranhadas, passarão a ser chamadas de micélio. A reprodução sexuada acontece quando hifas de 2 micélios diferentes se unem em um único núcleo, né? Unem os seus núcleos, se fundem, a partir da fusão nuclear. Surgirão hifas com células binucleadas, com 2 núcleos, que concluirão o ciclo ao formar novos corpos de frutificação. Então, o que é que vai acontecer? Essas hifas vão formar micélio. Os micélios de 2 hifas diferentes vão se encontrar e vão formar células com 2 núcleos, que ao se fundirem, né, se fundem e formam células com 2 núcleos, e a partir daí vão surgir hifas que concluirão o ciclo formando novos corpos de frutificação. Então, caiu, se fundiu e vai formar outro corpo de frutificação. Conseguiram entender, gente? Espero que sim. Esse é o mais complexozinho, certo? Nas gimnospermas. As gimnospermas possuem sementes nuas. Lembra que eu falava? Semente pelada. Isso mesmo. Por que sementes nuas? Porque não possuem frutos. Até esse nome gimnosperma significa sementes nuas, certo? Os microesporângios, que é a célula masculina, vai se juntar aos megásporos, que é a célula feminina. E quem é que vai levar um para o outro? O vento. O vento vai transportar os microesporângios para os megásporos. E aí vai gerar, né, a nova gimnosperma, certo? E em invertebrados podem acontecer com esponjas, com quinidários, com poliquetas e com equinodermos, certo? Além dos insetos, que a gente vai ver mais na frente. As células reprodutoras são liberadas na água e a fecundação é externa. Então, o indivíduo lança sua célula sexual na água e aí a água vai transportar até a outra, até a fêmea. E aí as células se fundem e dão origem à larva, que originará um indivíduo adulto. Existe indivíduo que a fêmea vai estar lá esperando vir o espermatozoide até ela e vai ter situação que a fêmea coloca na água e o macho coloca na água. E aí os dois vão se fundir na água. Fecundação externa, certo? Pode acontecer também a fecundação interna, que é quando como eu estava falando. Quando o espermatozoide é levado pela correnteza até dentro da fêmea. A fêmea está lá com a sua célula e, de repente, a correnteza traz o espermatozoide e aí ela vai ocorrer a fecundação, certo? E em minhocas, que é muito interessante, ocorre a fecundação cruzada. Como é isso? Aqui, ó. Uma minhoca, outra minhoca. E eles vão fazer uma fecundação cruzada. Vamos ler aqui na página 91. Vou ler para vocês. Em minhocas que são hermafroditas, as minhocas possuem tanto as células femininas como as células masculinas, certo? Possuem desenvolvimento direto. Ocorre um acasalamento interessante, conhecido por fecundação cruzada.
Nesse processo, elas entrelaçam e encostam as porções inferiores do corpo. Então, encostam essas porções, né? Como vocês estão vendo aqui. Nas quais existe o poro genital masculino e o poro genital feminino. Entrando esse último, localizado numa região do corpo da minhoca chamada de clitelo. Aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo essa imagem? O clitério. Aqui está a abertura masculina com a espermateca e aqui está o clitelo, certo? Dessa forma, elas trocam espermatozoides que ficam armazenados dentro de uma bolsa denominada receptáculo seminal. A fecundação em cada minhoca ocorre quando os óvulos estão prontos e os espermatozoides armazenados saem e se encontram com eles num casulo fabricado pelo clitelo. Após a fecundação, o casulo é eliminado do corpo de cada minhoca, lançado no solo, onde após 3 horas, de 3 a 20 novas minhocas se formarão e sairão junto com o casulo. Olha que interessante. Esse casulo vai... É porque aqui não está muito perfeitinho, certo? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Esse casulo vai estar... Cada uma vai estar com o seu... Cada uma vai dar o seu espermatozoide para a outra. E aí vai ficar com esse espermatozoide guardado. Quando o óvulo estiver pronto, vai fecundar esse espermatozoide, vão ao encontro do óvulo. E aí vai, depois de apenas 3 horas, já vai formar de 3 a 20 novas minhocas. Olha que interessante, gente. A natureza é maravilhosa. Cada dia eu falo mais isso. Eu amo natureza, eu amo essa maravilha. E aí vem os artrópodes. Insetos são artrópodes, né? Eles são também invertebrados, mas a gente destacou aqui porque tem essa característica especial. Aí os insetos possuem sexos separados. Existe o inseto macho e o inseto fêmea, certo? E a fecundação deles é interna. Eles fazem o acasalamento. Agora, o desenvolvimento vão ser de 3 formas diferentes. No desenvolvimento direto, o ovo sai... Do ovo sai um inseto semelhante ao adulto. Então, a fêmea colocou os ovos e aí quando esse ovo sai... Quando esse ovo eclode, vai sair um inseto idêntico ao adulto, certo? No desenvolvimento indireto, tem uma metamorfose incompleta. O filhote, vamos dizer assim, né? O inseto que sai, vai sair idêntico ao corpo adulto, só que sem as asas. Vai nascer uma perfeição, pequenininho, sem asa. E aí, quando ele cresce, quando ele chega na sua última fase do seu ciclo, vai desenvolver essas asas e ficar lindo e maravilhoso. E no terceiro, é um desenvolvimento indireto com metamorfose completa. Como é que ocorre? O ovo eclode como uma larva. Um exemplo disso, gente, é a borboleta. A gente vê a lagarta, né? Olha para a lagarta e acha que a lagarta é um bicho à parte, um bicho diferente. Mas não é, a lagarta é simplesmente a larva da borboleta. A borboleta mãe pôs o ovo e aí quando saiu aquela larva, né? A minhoca. E aí essa larva vai começar, quando chegar naquela fase dela, certinha, a natureza maravilhosa vai dizer até o tempo nela. Quando chega naquela fase, ele constrói o casulo dela, a borboleta, faz aquele casulo lindo e maravilhoso e vai ficar lá dentro do casulo. E aí, o que acontece? No tempo certo, sem ninguém interferir, né? Se nenhum homem for lá mexer, o casulo vai se romper e aí vai sair aquela linda borboleta com as suas asas coloridas, coisas maravilhosas, meu Deus. E aqui eu coloquei o exemplo, né? O exemplo número 1, desenvolvimento direto, ovo, ninfa jovem e adulto, né? Exemplo disso aqui é a barata, nojentinha barata. O ovo dela, gente, esse ovo é chamado de ooteca. É uma câmara cheia de ovinhos dentro. Então, um ovo, que a gente olha, que a gente acha que é só um ovo, parece um grão de feijão preto, assim. E dentro vão ter vários ovículos que aí vai formar, quando eclodir, não vai sair só uma barata, vão sair várias. Por isso que barata se multiplica tão rápido.
E aí vai gerar aquela baratinha pequenininha, que é chamada de ninfa, e essa baratinha vai crescendo até virar uma barata adulta, certo? No número 2, desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta, vai ser aqui, ó, ninfa, exemplo aqui, eu trouxe esse gafanhoto aqui como exemplo, ó. Ninfa, aí cresce, cresce mais, cresce mais, cresce mais, cresce mais, cresce, né? Vai ter todo esse ciclo até virar o adulto. E o terceiro é a borboleta, né? A borboleta põe o ovo, que vai virar uma lagarta, que vai fazer o casulo, que vai virar outra borboleta linda e maravilhosa. Certo, gente? E espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido. Qualquer coisa, estou à disposição, ok? Essas são as atividades que vocês têm que fazer essa semana. São pouquinhas, gente. Prestem atenção, façam com calma, leiam bastante para não errar, tá certo? E aí, próxima semana, eu espero vê-los. Estou com saudades e quero que vocês cada dia mais aprendam biologia, tá certo? Para deixar a titia feliz. Tá bom, meus amores? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!